Bom dia, boa tarde, boa noite. Como todos já sabem, nós somos a Turbo Academy. Estamos aqui com o Dr. Quinton para falarmos um pouco sobre a ansiedade e o estresse na sala de exames de admissão. É um tema muito importante porque os nossos professores conseguiram detectar isto e a maior parte dos estudantes, quando têm ido à sala dos exames, eles costumam ter bloqueios, ou seja, tendem a esquecer tudo que estudaram, né? Ficam todos agitados, com tremores e tudo mais. Nós percebemos que isto se tratava, na verdade, de problemas relacionados com a mente. Mas, para falarmos melhor e termos melhores esclarecimentos do assunto, nós viemos aqui, chamamos o doutor para poder nos explicar com mais exatidão sobre, na verdade, o que é, na verdade, esta condição, né? Que está a acontecer com os estudantes ou os candidatos aos exames de admissão. Boa noite, doutor. Muito boa noite. Como estás? Eu estou bem, obrigado. Também estou bem. Obrigado. Então, conforme a apresentação, né, feita pelo meu colega painelista, né? Sim. Respondo pelo nome de Quinton Moisés, sou técnico de psiquiatria e saúde mental, também formado na área de psicologia clínica e de aconselhamento. Atualmente em exercício no Hospital Distrital de Mocuba e estou aqui exatamente para abordar com o colega acerca deste tema que é muito interessante em particular. Sim, na verdade, para sermos muito objetivos, eu fiz aqui algumas questões, né, para fazer e eles nos ajudar a esclarecer essas questões. A primeira questão é mesmo o que é a ansiedade e como é que ela se manifesta em situações de alta pressão. Exemplo, exames de admissão, né? Ok. Sim. Bom, falar sobre a ansiedade, basicamente, é falar sobre um tema bastante extensivo, grande, né? E eu acredito que vou trazer aqui algumas abordagens que sejam mais resumidas, né? E que possam ajudar naquilo que é a compreensão sobre a necessidade requerida mais. De princípio, só posso lhe trazer a informação de que a ansiedade é um estado emocional, né, de insegurança, incerteza e uma expectativa de que algo de mal pode acontecer, né? Ela manifesta-se através de uma preocupação excessiva sobre, ou seja, sim, de uma preocupação excessiva ou inapropriada, né? Então, basicamente isso. Ok, está certo. E, na verdade, quais são os fatores que contribuem para que haja uma taxa elevada de ansiedade nesse pessoal, né? Neste grupo de indivíduos que tendem a enfrentar os exames de admissão? Ok. Geralmente, para situações de exames de admissão, um dos principais fatores que contribuem é a falta de preparo, né? Okay. A falta de preparo reprime aquilo que é a capacidade que o indivíduo tem ou o pensamento que o indivíduo pode ter sobre superar o processo do exame de admissão, né? E essa falta de preparo vai criar uma condição que é da pressão social, né? Onde o indivíduo vai se sentir incapaz em relação àquele grupo no qual ele estará inserido no ambiente do exame de admissão. Então, outra questão é que ele vai ter um medo de falhar, esse é um dos fatores que contribui, e os pensamentos negativos em relação às expectativas de superar ou não o processo do exame de admissão. E, na verdade, como é que a ansiedade chega a afetar o desempenho do candidato nesse caso? Ok. Afeta negativamente. Basicamente, ela afeta negativamente. Por que ela afeta negativamente? Quando o indivíduo começa a desenvolver a ansiedade, o primeiro evento que lhe ocorre é o bloqueio. Nós falamos do bloqueio do pensamento. O pensamento
é a capacidade que o indivíduo tem, né, de fluir ideias, né, através de um raciocínio lógico. Então, se este pensamento que tem a ver com raciocínio lógico está condicionado a uma situação de ansiedade, ele bloqueia, porque os pensamentos começam a ser formulados com alguma anomalia e ele sofre um bloqueio. Então, tendo esse bloqueio no pensamento, ele vai apresentar problemas na concentração. Tendo problemas na concentração, basicamente, como consequência, tem a baixa frustração, tem a baixa produtividade, né? E depois começa a trazer respostas que não são adequadas para o contexto necessário e exigido. Tá certo. E na verdade, quais técnicas tu, como profissional de saúde, nesse caso, ou seja, alguém mais acostumado, né? Alguém mais capacitado na área recomenda para estes pacientes para conseguirem lidar com a ansiedade e o estresse durante a realização dos exames? Ok. Bom, de acordo com a psicologia, o que mais se recomenda são as técnicas de relaxamento, né? Então, dentre as técnicas de relaxamento psicológico, nós encontramos várias, como por exemplo a respiração quadrada, temos a respiração diafragmática e etc. É um conjunto de técnicas que pode ajudar na superação da pressão da ansiedade, ok? Mas, basicamente, é importante que o envolvido, em primeiro lugar, se concentre no objetivo, né, que é o exame de admissão, para que ele mantenha aquilo que é o seu foco e depois, através desse mesmo processo, esvaziar os seus pensamentos de forma a reduzir aquilo que é a pressão emocional no percurso decorrer do exame de admissão. Ok, muito obrigado. E nesse sentido, qual é a importância, né? Ou seja, como é que uma boa preparação pode, nesse caso, ajudar a reduzir a ansiedade? Bom, uma boa preparação é como se fosse um checkmate, okay, para qualquer indivíduo que está num processo de admissão, né? É como se fosse um checkmate, porque uma boa preparação ela vem acompanhada de autoconfiança e autodeterminação para o processo. Então, ao ter essa autoconfiança, esse indivíduo está disponível ou está preparado para superar o processo de um exame de admissão, porque ele tem noção exata que vai tratar, que vai fazer e como lidar com as questões objetivas àquilo que é o contexto do exame de admissão. E isso vai ajudar a salvaguardar todo o processo de admissão. Ok, tá bom, muito obrigado. E, na verdade, doutor, quais são os conselhos, né, que o doutor passaria, ou as recomendações que tu darias para as pessoas que estão no âmbito de preparação dos exames de admissão, nesse caso? Porque agora estamos no mês de junho, entramos agora em junho, né? Faltam somente 5 meses, sem querer contar o dezembro, que é um mês de completa distração, muitos feriados e tudo mais. Então, levando em consideração o tempo também, né? Quais são as recomendações, né, que o doutor daria para essas pessoas? Bom, recomendação como recomendação, basicamente começa de um processo que se chama de processo vocacional, né? Ok, isso. A pessoa, em primeiro lugar, ela tem que selecionar como curso primeiro o que ela pretende, no princípio,
né? Aquilo que ela pretende fazer como curso. Ao selecionar, automaticamente já terá a noção de mais ou menos quais disciplinas vai enfrentar no processo da admissão para o exame. E depois eu preparo, né, que eu estudo. Sim, sim. Né? Estudo, seja individual, em grupo, com material adequado que possa ajudar no conhecimento teórico-prático, né, daquilo que é o conteúdo necessário para a abordagem ao exame de admissão. Né, e fazer sempre reteste com os outros colegas do processo de admissão, pessoas conhecidas, pessoas que conhecem as matérias com a Turbo Academy, por exemplo, entre outros, que vai ajudar naquilo que é a superação do processo de admissão. Ok, tá certo. Mas nós às vezes costumamos falar muito sobre estudo, mas tem um pormenor aqui. O pormenor de exercícios físicos tem uma influência na ansiedade? Tem uma influência muito grande porque promove o relaxamento. Muito obrigado, doutor, né, pelo tempo que nos ofereceu, por nos receber na tua casa, né? Nós saímos mesmo de Quilimane, viemos até Cuba, né? E o doutor nos recebeu muito bem, muito obrigado. Estarias agora a fazer muita coisa, mas preferiste matar este tempo, né? Para vir aqui ajudar nossos candidatos a conseguirem alcançar aquilo que é o seu objetivo. Obrigado também para o nosso cameraman, né? Wesley, muito obrigado, coração, e até a próxima. Ei, eu já ia me esquecendo, não se esqueçam de subscrever-se no canal, dar um like e deixar o seu comentário, suas perguntas sobre o que mais tu gostaria de saber, para nós podermos te ajudar. E até a próxima.